O IBGE divulgou neste mês de setembro o relatório Produção Agrícola Municipal, com informações sobre área plantada, rendimento e volume de produção de 64 produtos agrícolas cultivados no Brasil em 2017. Um dos destaques positivos foi para o setor da fruticultura, que apresentou no ano passado crescimento de quase 5% no valor da produção em relação a 2016, alcançando 38 bilhões e 900 milhões de reais. A fruta que gerou mais receita para o setor no ano foi a laranja, que adicionou 8 bilhões e meio à economia nacional, uma alta de 2%. Em segundo lugar ficou a banana, seguida pelo açaí, uva e abacaxi. São Paulo foi o estado que mais contribuiu com o setor, representando 27% de todo o valor gerado com frutas no país. Em segundo lugar ficou o Pará, que subiu posição devido à inclusão de novas áreas produtoras de açaí. E em terceiro, o Rio Grande do Sul, com sua grande produção de uvas. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Agricultura lançou o Plano de Desenvolvimento da Fruticultura, com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e aumentar o volume de produção, além de estimular o consumo interno e a exportação. E na análise de mercado de hoje, João Pedro Cuti Dias fala sobre fruticultura, fala sobre o potencial do setor no Brasil e os desafios daqui para frente. Realmente a questão da fruticultura no Brasil tem um papel extremamente importante. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás da China e da Índia. O Brasil é o terceiro. O Brasil tem clima para produzir frutas temperadas, do Paraná para baixo, nas regiões serranas do Rio Grande, do Santa Catarina, do Paraná. Você tem espaço para produzir maçã, pera, todas as frutas de clima temperado. Você tem a uva no Rio Grande do Sul, que é tanto para consumo in natura como para a produção de vinhos. Você tem São Paulo, que é um grande polo de produção variadas de frutas no Brasil, porque tem um grande mercado consumidor, ou seja, o Brasil tem a vantagem de ter um mercado consumidor interno muito grande e tem a vantagem de produzir frutas que o mundo quer. Se você olhar hoje o polo de irrigação, o polo de fruticultura em Petrolina, nós produzimos uvas de qualidade excepcional, mangas, melões. Por quê? Porque nós temos uma insolação muito grande, nós temos água na forma de irrigação e nós temos tecnologia, ou seja, as empresas que estão nessas regiões, no Rio Grande do Norte, Petrolina, etc., você tem condições de produzir produtos de alta qualidade que podem disputar o mercado internacional. Ainda é muito tímida a presença do Brasil no mercado mundial. O produto que nós mais exportamos é manga. Você tem condições de exportar manga, melão, por exemplo. Hoje o melão brasileiro entra muito na Europa, principalmente na época de entre safra dos países europeus. O Brasil tem condições de chegar com esse melão. Nosso melão tem um brix, tem uma qualidade, tem um açúcar, tem um sabor muito bom. E tem uma vantagem, além de todo o norte do Brasil, você tem frutas tropicais que não foram trabalhadas, tipo o cupuaçu, por exemplo. O cupuaçu dá um suco fantástico e o Brasil não produz, não trabalha, não leva. Aliás, o Brasil, regra geral, ele não vende, ele é comprado. Ou seja, o Brasil tem condições de produzir bastante, a um custo razoável, vem comprar aqui. Nós tínhamos que também fazer um processo de venda lá fora, mostrar as frutas tropicais nossas. Nós temos hoje os nossos hotéis, os resorts que se instalaram no litoral brasileiro, recebem milhares de turistas europeus, especialmente portugueses, espanhóis, alemães. Nós tínhamos que ter um trabalho permanente junto a esse pessoal, mostrando as frutas brasileiras, como nós produzimos, o respeito que tem pela natureza, aquele chamado fair trade, ou seja, quando você usa mão de obra familiar, quando você dá condições para que esse operário tenha um padrão de vida bom, tenha uma casa, tenha isso, tudo isso hoje no mercado mundial é valorizado, tem importância na hora do consumidor lá fora comprar uma fruta. Ele quer saber se a fruta foi produzida com as normas adequadas de respeito ao trabalho, etc., segurança, tudo isso. Não ter contaminação. Nós temos um problema sério no Brasil que chama mosca das frutas. E muitos países bloqueiam a entrada de fruta fresca do Brasil por causa disso aí. Tem que ter um programa sério de combate. Hoje existem métodos de esterilização do macho, da mosca da fruta, uma série de tecnologias que teriam que ser amplamente difundidas para quê? Nós rompêssemos as barreiras que hoje alguns países fazem em relação à nossa fruta e o Brasil não vendesse apenas 836 milhões de dólares em fruta. É muito pequena a participação nossa no mercado mundial.
E o mercado mundial é um mercado que cresce, o consumo de frutas no mundo cresce porque a população está envelhecendo. À medida que a população envelhece, a fruta passa a ser um papel importante no menu das famílias. Hoje há uma preocupação com a questão de peso. A fruta também tem um papel importante em todas as dietas que existem no mundo. Ou seja, o Brasil tem pela frente um desafio, ou seja, hoje nós temos 2 milhões de hectares plantadas com frutíferas. A laranja é a principal porque é a produção de suco, é por questão da indústria. A indústria que é a grande compradora de laranja no Brasil. Mas nós temos dezenas de frutas que nós poderíamos estar produzindo, atendendo o mercado interno e abrindo o mercado lá fora para as nossas frutas. Nossas frutas são boas, se nós mostrarmos ao mundo como nós produzimos, nós usarmos técnica de irrigação, especialmente no Nordeste do Brasil, onde que você tem o fator água, é um fator decisivo, ou seja, usar tecnologias que popem água, tipo irrigação por gotejamento e outros, cobrir o solo, matéria orgânica, ou adubos organominerais, o pó de basalto, uma série de tecnologias que você vai produzir frutas de melhor sabor, de melhor qualidade, de maior conservação e de melhor apresentação, que isso pesa na hora do consumidor. Ele vê uma fruta bem apresentada, bonita, sem manchas, sem batidas e tal, ele leva em conta isso na hora de adquirir. Fruticultura no Brasil é um campo que tem muito a ser feito. Esperamos que um dia a fruticultura seja igual à soja, que o Brasil conseguiu fazer lá do Rio Grande do Sul até o Amapá. O Brasil tem condições de fazer do Rio Grande do Sul até o Amapá com frutas das mais variadas possíveis, sejam frutas de clima temperado, sejam frutas de clima tropical. Nós temos palmeiras como a açaí, por exemplo, que hoje o mundo inteiro, essa geração que cultiva a academia, açaí passa a ser uma fruta extremamente importante para esse pessoal. Pensem bem nisso, é uma oportunidade excelente, especialmente para a pequena propriedade rural, que dá renda e dá renda o ano inteiro praticamente com fruticultura.